A Peugeot regressou ao campeonato com 206 1600 entregue a Miguel Campos e neste primeiro confronto o vice-campeão da Europa colocou-se no terceiro lugar, quase a 4 segundos do Kit Car da Citroën. Pedro Leal foi o quarto piloto mais rápido e o melhor entre os concorrentes do agrupamento de produção e logo aqui se estabelecia a hierarquia do Grupo N. Ricardo Teodósio, rápido e espetacular como só ele sabe ser, encerrou o grupo dos 5 mais rápidos neste arranque do Rally Casino da Póvoa. Este ano, o Targa Clube trocou o habitual cenário da zona de Ponte de Lima pelas estradas de Vieira do Minho e logo na primeira classificativa de estrada aconteceu uma primeira surpresa, ou talvez nem tanto. Pedro Matos Chaves assinou a melhor marca da primeira passagem pela Senhora da Fé e passou para o comando do Rally. Mas o piloto do Porto não esteve muito tempo na frente. Pedro Matos Chaves perdeu tempo nos 22 km da Cabreira e perdeu também o primeiro lugar. Armindo Araújo superou a concorrência e recuperou a liderança e passou a ter uma vantagem de 39 segundos que praticamente lhe permitiam controlar os adversários com a prova ainda a começar. Em Anissó registrou-se outra alteração na tabela de tempos. Pedro Leal, que já estava a ameaçar o segundo posto de Matos Chaves, trocou de lugar com o Clio S1600. Longe dos lugares de frente estava o S1600 da Peugeot. Miguel Campos nunca conseguiu acompanhar o andamento dos seus adversários de classe e após a sexta classificativa já estava com 2 minutos de atraso para o Clio de Matos Chaves e de 3 minutos para o líder Armindo Araújo. Mas Miguel Campos não iria muito mais longe. Na segunda passagem pela especial da Senhora da Fé, o piloto da Peugeot foi obrigado a abandonar. Estava a correr dentro do previsto, portanto estávamos a andar dentro das nossas possibilidades e é claro que agora partiu-se uma rótula na roda da frente esquerda e tivemos que desistir. O andar dentro das tuas possibilidades, os tempos mostram que estavas um bocado abaixo daquilo que os teus adversários estavam a fazer. Sim, nós estamos a correr aqui a primeira vez com o Super 1600, ainda temos muito trabalho pela frente e isso está demonstrado aqui, portanto vamos continuar, porque no asfalto já vimos que o Peugeot 206 tem capacidades de voltar para o primeiro lugar e na terra ainda temos que desenvolver mais e fazer mais quilómetros. Este Rally Casino da Póvoa decidiu-se cedo. No final da segunda secção da segunda etapa já se podia antecipar a classificação final. Pedro Leal, a contas com alguns problemas no Lancer, voltou a descer para o terceiro posto, mas mantinha uma liderança confortável no agrupamento de produção. Quando estávamos em luta com o Pedro Matos Chaves, começamos quase desde o início, desde a segunda especial, que o carro falhava. A princípio não era preciso fazer nada, depois começou a piorar e comecei a ter que ligar e desligar o carro em plena classificativa. E depois era 2, 3 vezes por classificativa que isso acontecia, tirando Senhora da Fé, que ele se desligou para aí 20 ou 30 vezes. Na liderança, mas da S1600, estava Pedro Matos Chaves. O piloto do Porto recuperou o segundo posto de geral. Dificilmente podia ir mais longe, mas o Clio S1600 mostrava que o trabalho desenvolvido durante o defeso estava a dar resultado. O carro está-se a portar bem, está até agora a ser fiável e esperamos que estes troços que faltam, estes 3 troços que faltam, não façam nenhuma moça. Até agora tem sido bem. O carro de manhã um bocadinho mais macio porque o terreno estava muito solto e podia haver ainda a lama, depois não se confirmou isso. Pusemos um bocadinho mais duro, conhecemos o carro como ele está, eu gosto de guiar o carro assim e acho que estamos perto do limite que o carro pode fazer aqui. Armindo Araújo parecia estar a caminho de mais uma vitória. O Saxo Kit Car funcionou como um relógio. O campeão nacional conseguiu uma vantagem de 1 minuto e 12 segundos para um carro de 2 rodas motrizes no rally com pisos de terra. O Saxo Kit Car estava a dominar com demasiada facilidade. Fácil nunca é, temos que manter sempre um grau de concentração muito grande. Estamos a impor um ritmo forte, mas estamos agora das segundas passagens, temos que poupar um bocadinho a mecânica do carro, principalmente nas zonas mais difíceis, mas penso que estamos a impor um bom ritmo e tal como já me tínhamos dito, gostávamos de entrar bem neste campeonato, penso que o estamos a fazer
e vamos continuar o bom trabalho. Efetivamente entraste bem. Estavas à espera destas facilidades? Não, não é questão de ser facilidades, tudo é difícil nestas circunstâncias. Penso que estamos nós com um bom trabalho. Sabíamos que perante mesmo os 4 rodas motrizes nós poderíamos ter alguma vantagem nestes troços em que há muitas zonas a descer. Aproveitámos esse fator. Quanto aos outros carros da classe, nós já temos este carro há muito tempo, estamos muito habituados a ele, já testámos muito, portanto está aqui o espelho desse trabalho, está tudo a correr pelo melhor. A classificação sem alterações até ao regresso à Póvoa, mas antes algumas equipas ficaram pelo caminho. A Skoda apresentou-se com o novo RS TDI, com mais força, mas os 2 pilotos da equipa não tiraram grande partido do novo carro. Pedro Zamete abandonou logo na segunda especial e Manuel Amaral desistiu no final da segunda secção. A Volkswagen teve um regresso que se saldou por meio êxito. Pedro Meireles e Carlos Magalhães também desistiram cedo, mas a equipa não colocou a fasquia demasiado alta. A dupla Pedro e Paulo Meireles querem recuperar o ritmo, conhecer o polo e só depois pensam em resultados. Mas Paulo Meireles ainda recolheu o último ponto disponível. A 7ª posição final para uma dupla que regressa aos ralis. Fernando Prata navegou José Pedro Fontes aos comandos do Lancer Evolução 7. A equipa ainda está a ganhar ritmo e a descobrir a tração total do Mitsubishi, mas é uma formação para acompanhar nas próximas provas. E esta pode ter sido uma das últimas participações do Carisma GT no Nacional de Ralis. Numa das próximas provas, Rui Lousado deve já apresentar-se com um Subaru Impreza, mas em tempo de despedida do carro dos 3 diamantes, Lousado ainda foi buscar o 6º posto. Fernando Pérez também deverá apresentar-se com um novo carro no Rally de Portugal. O piloto do Porto não conseguiu melhor que um 5º lugar nesta ronda, mas 2 furos fizeram-lhe perder tempo que o ex-campeão nacional já não conseguiu recuperar. Quase sempre espetacular, Ricardo Teodósio conseguiu dar continuidade ao bom final da época anterior. O piloto algarvio levou o Lancer até ao final e manteve-se intocável no 2º posto do Grupo N e 4ª posição da geral. O último lugar do pódio e vitória no agrupamento de produção para Pedro Leal, que este ano se apresenta com um projeto para a totalidade do campeonato, ainda que o piloto do Porto precise de mais alguns euros para garantir a presença em todas as provas. Pedro Matos Chaves mostrou que vai ser preciso contar com ele para este campeonato. Chaves voltou a mostrar a sua grande versatilidade aos comandos de um automóvel de competição e o Clio mostrou-se também fiável e com um elevado nível competitivo. Mas para já ninguém conseguiu derrotar o campeão nacional. Armindo Araújo limitou-se a gerir a vantagem durante a última secção e mesmo assim regressou à Póvoa com mais de 1 minuto de vantagem para o Clio de Pedro Chaves. Pedro Leal na tribuna de vencedores do Rally Casino da Póvoa. A Fiat foi uma das 2 competições monomarca a fazerem-se representar neste Rally Casino da Póvoa. 10 equipas à partida, 7 à chegada, com Jorge Pinto a garantir o 5º posto de uma competição que teve 4 pilotos a passarem pelo 1º lugar. Ricardo Costa chegou a passar pelo comando do troféu a barco o 16º lugar da geral, mas se esta classificação não sofreu alterações, Ricardo Costa perdeu lugares na tabela do troféu e veio a concluir esta primeira ronda no 4º posto da competição italiana. 15º da geral na Avenida do Mar e primeiro líder do troféu Fiat, Carlos Costa perdeu 3 lugares até ao final da primeira secção, mas encerrou a primeira prova do ano com uma subida ao último degrau do pódio, depois de Ricardo Costa ter perdido algum tempo ao longo da segunda secção. Vitória discutida entre 2 pilotos repetentes neste troféu Fiat Punto. Rodrigo Ferreira era o comandante no final da segunda secção. Ferreira chegou a ter quase 3 segundos de vantagem para Jorge Castanheira, mas na passagem pela Senhora da Fé registou-se a troca de lugares. Jorge Castanheira ganhou 12 segundos a Rodrigo Ferreira e passou para a frente. Ferreira ainda tentou responder, mas apenas conseguiu reduzir a diferença para metade.
É Jorge Castanheira a assinar a primeira vitória do ano no troféu Fiat Punto, uma certa forma de vingar a derrota de 2003. Segundo ano de atividade para o troféu Peugeot 206, que regressa com a ausência do vencedor de 2003, José Sampaio. 10 equipas à partida, 6 à chegada, com Casimiro Costa a regressar à Póvoa de Varzim no 5º posto, depois de um trabalho que lhe permitiu recuperar 3 posições durante a segunda e terceira secções da segunda etapa. Augusto Ramiro foi outro dos sobreviventes desta primeira ronda do troféu. Depois de um primeiro ano onde nem tudo correu bem, Ramiro parece apostado em mostrar resultados e foi aproveitando as vagas que se deram na sua frente para marcar os primeiros pontos de 2004, com um 4º lugar na tabela do troféu. E a classificação de Augusto Ramiro podia ainda ter sido melhor se não fosse a recuperação de Max Santos. O piloto da Maia teve uma prova atribulada e ainda sofreu uma penalização de 1 minuto e 40 que o atirou para o meio da tabela. Com uma recuperação segura a pensar nos pontos do troféu, Max ainda conseguiu entrar no último lugar do pódio quando a prova do Targa já estava a chegar ao seu termo. Max é candidato ao título deste ano, mas não é o único. Tiago Magalhães também. A aposta na experiência do navegador José Janela já deu os primeiros frutos. De volta à Póvoa de Varzim, Tiago Magalhães confirmou o seu melhor resultado no troféu Peugeot e, embora o campeonato ainda esteja a começar, os pontos do segundo lugar são uma boa forma de iniciar a época. Bruno Magalhães foi o primeiro líder e um dos 2 protagonistas desta prova, mas só garantiu o triunfo a partir da segunda passagem pela Cabreira, quando Vítor Pascoal abandonou com problemas na caixa de velocidades do 206. Mas Bruno Magalhães já estava no lugar certo para recolher os pontos da vitória num troféu onde já o ano passado foi um dos candidatos ao triunfo. Esperamos que este ano as coisas corram de outra forma e estamos motivados, e agora ainda mais do que há 2 dias atrás, para tentar a vitória e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para levar o título connosco. Nacional e troféus regressam a 2 de abril com o Rally de Portugal.